Campina Grande, terça-feira, 20 de fevereiro. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus dentro de instantes, quando estaremos dando a conclusão sobre o estudo a despeito dos atributos de Deus. E eu espero que você, nessa manhã ou nessa tarde à noite, você internauta, a hora que estiver nos assistindo, esteja com seu coração aberto para aplicar em seu coração essas lições sobre os atributos de Deus. Ouviremos também ainda o conjunto Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus de Campina Grande. Portanto, esteja com seu coração aberto para se deleitar com esta música nesse minuto, nesse exato momento. Deleite-se com esta música. Tristeza e dor.
Jesus também falou lá em João 5,29: errais e não conheceis as Escrituras, portanto examine as Escrituras, e você vai encontrar as evidências da ação da Trindade. Eu quero trazer nessa noite ainda aqui, irmãos, para derramar luz no seu coração, algumas analogias. Eu vou trazer aqui 4 analogias. Se você memorizar isso, você não vai esquecer nunca mais. Não estou dizendo que isso vai ser a prova da existência da Trindade, é apenas uma analogia. Mas, por exemplo, nós vemos uma figura geométrica chamada triângulo. O triângulo, ele tem 3 vértices que formam o triângulo. Cada lado do triângulo forma o triângulo. Duas vértices apenas não vai provar a figura geométrica de um triângulo. Tem que ter os 3 lados. Tem que ter os 3 lados. Então, um lado junto ao outro lado forma uma vértice, mas a outra forma outra vértice e mais uma outra vértice. Então, o triângulo é uma figura geométrica que só pode ser constatado que aquela figura geométrica é um triângulo se tiver os 3 lados nesse estado aqui. Um outro exemplo, trazendo assim, derramando luz sobre uma analogia, a água. A água pode estar no estado sólido, gelo, pode estar no estado líquido, né? E pode estar no estado gasoso. H2O não vai deixar de ser água, só que está em diferentes estados: sólido, líquido ou gasoso líquido e sólido, mas é água, não se pode negar. Eu vou trazer uma outra ilustração, um tanto assim muito grotesca, mas você vai entender. Você pega um ovo. Se você pegar um ovo, quebrar a casca, você separa a casca do ovo, você separa a clara do ovo e separa a gema do ovo. Eu pergunto, a casca deixou de ser ovo? Hein? A casca do ovo deixou de ser ovo? Sim ou não? É ovo. Você pega a gema do ovo, deixou de ser ovo? Não, é a gema. Você pega a clara do ovo. Estão entendendo? Clara, gema e ovo forma o ovo. Tudo é ovo. E eu acredito que os mais antigos devem estar lembrados que eu ainda era adolescente nessa época, não faz muito tempo, mas lançaram no mercado um serviço de som. Nosso irmão Diego acho que lembra, né? 3 em 1. Quem lembra? Levante a mão. 3 em 1. Eu me lembro que todo mundo queria um 3 em 1. Por quê? Você lá tinha o passa-disco, né? Era disco vinil. Você tinha lá o gravador, não é isso, Diego? O gravador, né? E tinha também lá o rádio. Então era 3 em 1, só que cada um com a função distinta, mas nunca deixava de ser aquilo que realmente estava para ser produzido. Então eu estou trazendo essas analogias muito simples de você compreender, né? Para que você tenha uma ideia, né? Que assim como o homem, imaginariamente falando, tem uma noção do que é, como funciona, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, único Deus, triuno, age sem que haja qualquer dificuldade quanto à sua crença de que Ele é Deus. Então a doutrina da Trindade, meus irmãos, é obtida por indução dos fatos da revelação cristã, pelas evidências que a Bíblia descreve. Então há uma trindade de pessoas na divindade única. Nós vamos encontrar inclusive no Novo Testamento incontáveis passagens. Eu vou apenas citar aqui algumas para a gente não demorar-se muito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Nós vemos que quando Jesus chamou os apóstolos, lá em Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 12, Ele designou
70 discípulos, mandou de 2 em 2, fossem usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus que fora derramado, que no caso seria o canal deles serem usados por Deus. E quando eles voltaram, trouxeram um grande relatório. Os espíritos se nos submetem, os demônios se nos submetem, e vemos muita gente sendo curada e muitas enfermidades sendo repreendidas. Jesus disse: alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós vemos a ação, portanto, do Espírito Santo na grande comissão, na igreja, lá em Atos capítulo 13, versículo 1, essa passagem todos conhecemos. Atos capítulo 13, versículo 1, eu vou ler essa passagem que é muito interessante. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Verso 2 diz aí: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha a ação do Espírito. Disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo, agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo estava também presente, dirigindo, guiando, orientando. Quando um casal lá em Atos capítulo 5, versos 3 a 9, tentou enganar o apóstolo Paulo, trazendo um valor, uma importância que segundo eles era correspondente ao dízimo de um imóvel que eles tinham vendido. Eles haviam combinado entre si de entregar ou devolver aquele valor que não correspondia ao dízimo da obra, o total do bem que eles tinham vendido. E diz lá em Atos, é importante você ouvir, que Pedro repreendeu aquele casal, Ananias e Safira, dizendo-lhes estas palavras: Ananias, por que encheu, estou lendo Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do campo que vocês compraram? Ora, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, Pedro não iria dizer: você pensa que você mentiu contra mim? Você mentiu foi contra o Espírito Santo. É um ser, é uma personalidade, é uma pessoa. E a mesma coisa ele disse para quando a Safira veio com a mesma conversa fiada, né? Pedro no capítulo 5 ainda, verso 7, quando quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Mentindo, continuaram insistindo, mentindo, ela no caso. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante ela caiu, porque mentiu contra a pessoa do Espírito Santo. De sorte que o Espírito Santo foi enviado, está na igreja, permanece com a igreja até aquele dia quando o Senhor virá buscar o seu povo. Essas passagens que eu estou lendo mostram a ação de Jesus, do Espírito Santo na vida e no meio do seu povo, de formas que a Trindade, podemos dizer que é uma das características incomunicável, porque ninguém jamais definirá esse mistério. É um segredo, é uma incógnita. Ninguém jamais vai querer explicar ou entender, como podíamos dizer, como Deus existiu. Ele sempre existiu, a Trindade sempre existiu. Como eu disse há pouco, um certo escritor, ele disse essa frase: Deus nunca esteve só,
Isso é suficiente para que nós, meus irmãos, possamos ver que, apesar de não termos como provar, as evidências falam mais alto do que qualquer tentativa de alguém querer duvidar quanto à existência da Trindade. Ele sempre existiu. O Pai não chamou a existência do Filho. Ele sempre existiu na eternidade. Como também só veio ser compreendido por nós quando ele tomou forma humana. Mas ele sempre existiu. O Espírito Santo também sempre existiu. Concluindo, meus irmãos, esse estudo, não é possível a gente dissecar tudo, mas eu estou aqui fazendo uma síntese, uma súmula. Eu quero concluir esse estudo dizendo que, nesse texto que eu li para vocês, da exposição por João quanto ao batismo de Jesus, estava ali presente o Pai, a pessoa do Filho e do Espírito Santo. E inclusive Jesus deixou isso como a tríplice bênção apostólica, como uma forma de nós nos despedirmos. Por isso que quando a gente conclui as nossas reuniões, nós impetramos a bênção apostólica, porque Jesus mesmo disse, né? Ide por todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, em suas epístolas, todas elas, ao concluí-la, ele citou a pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as consolações do Espírito Santo, como nós impetramos na bênção apostólica. Concluindo, meus irmãos, portanto, o Pai não é de ninguém. O Pai não é de ninguém, nem foi gerado e nem precedido. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Não há, portanto, como a gente explicar, não tem como você nunca vai chegar a um entendimento racional, lógico, como a Trindade passou a existir. Eu tenho apenas que crer, sempre existiram. Nós queremos deixar aqui algumas advertências para que nós evitemos certos erros. Eu citei para vocês que Sibelius, no segundo século, ele criou a ideia do triteísmo, mas é uma heresia isso. Não existe três deuses, é um único Deus, triuno. E eu queria citar para vocês duas passagens e a gente vai concluir. Aliás, três passagens. A primeira delas está lá no livro de Provérbios. Eu vou pedir que passe aí para que você preste bem atenção a esta escritura. Provérbios capítulo 30, apenas o versículo 4. O que é que diz aí? São algumas indagações, são 6 perguntas. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? 6 perguntas que está tratando aí da criação, o Pai e o próprio Filho, Jesus. Lembrando que o Espírito Santo não aparece aqui, mas toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então a pessoa do Espírito Santo inspirou o escritor para falar sobre essas veracidades. Um outro texto que eu tenho também para mostrar para vocês, que aqui eu volto a dar uma pincelada nos cognominados russelitas, ou testemunha de Jeová, que negam a Trindade, que não acreditam que Deus é triuno. Eles dizem que o Espírito Santo é uma energia, que o Espírito Santo é uma força, mas de acordo com João 15, 26, nos diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas que Ele ensinou. Ele vos ensinará e vos instruirá e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Uma força não pode lembrar, uma força não tem sabedoria para fazer nada, é algo inanimado. Mas diz lá em João 15, 26, referindo-se à pessoa do Espírito Santo, que Ele nos fará lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. João 15, 26.
Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E no capítulo 14, versículo 26 também, nós encontramos essa escritura: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Um outro texto que eu quero deixar também, concluindo o nosso estudo, está lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 8. Atos 20, versículo 28. Eu acho aqui uma das provas mais concretas, mais reais, uma das citações mais profundas, que provam que Jesus era Deus, que Ele é Deus. Aonde lemos? Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Está falando de Jesus como Deus. E o outro texto também muito claro que eu tenho para deixar, concluindo esse estudo de hoje, está lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. 1 João 5, 20, eu termino com essa citação. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você tinha alguma dúvida de que a Bíblia prova, de que a Bíblia mostra evidências da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, provando inclusive que o próprio Jesus, Ele é Deus. Inclusive Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A identidade, a identificação, a reciprocidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tão profunda que eles mesmos interagem. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê ao Pai, disse Jesus. Portanto, meus irmãos, eu espero que o estudo dessa noite tenha derramado luz no seu coração, irmã Elzani, e nós saímos daqui com o nosso coração bastante fortalecido por essa doutrina, dentro desta série Fiel Palavra. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou.
Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santificação. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20, que nos assistiu. E eu convido você para que amanhã estejamos juntos outra vez para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que o Senhor derrame luz no seu coração para iluminar a sua vida nas decisões que você venha tomar neste dia. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser.